Olá, quinto ano. Hoje, 19 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ética, certo? O conteúdo que nós vamos estudar hoje não está no livro, tá? É um conteúdo complementar também, assim como o conteúdo da última aula foi, né? Segunda passada, nós não tivemos aula, né? Foi o feriado, foi o Dia das Crianças e Dia da Padroeira do nosso país. Mas na aula anterior, na outra segunda-feira, nós falamos sobre o Estatuto do Idoso. Nós falamos, né, assim, sobre muitos direitos, né, que esse estatuto ele traz e defende os direitos dos idosos, mas nós vimos que na prática, muitas vezes esses direitos eles são violados, né, eles são negados, não são cumpridos. E as pessoas ainda menosprezam algumas pessoas idosas. Essas pessoas idosas, elas ainda sofrem um certo tipo de preconceito, certo? E hoje, né, já que segunda-feira foi Dia das Crianças, nós vamos falar hoje, sobre o trabalho infantil e alguns direitos das crianças, certo? Mesmo que alguns de vocês não se sintam mais crianças, né? Eu não sou mais criança, achem que não são crianças, vocês ainda são. Porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa ela é criança até os seus 12 anos incompletos, certo? Aí, depois disso, começa a adolescência. E nós vamos ver que esse ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos, né? Completou 30 anos agora. E tivemos alguns avanços, sim. Mas a gente vai ver que a gente ainda não tem muito a comemorar, não. Porque apesar desse estatuto defender os direitos das crianças, tem muitas crianças ainda que são exploradas. Muitas daquelas crianças que nós vemos trabalhando nas ruas, vendendo alguma coisa, limpando vidro de carro, carregando sacolas, empurrando carros de mão. Então, isso aí a gente vai ver que ainda acontece, porque na maioria dos casos existe um adulto por trás de tudo isso. Muitas vezes o adulto, ele manda a criança ir trabalhar para essa criança poder levar dinheiro para casa. E o que é que acontece com a criança que trabalha? Ela deixa de estudar. Então, tem muitas crianças daquelas que a gente vê no meio da rua que nunca foram na escola. Porque tem um adulto obrigando elas a fazerem isso. Tem muitas crianças também que são vítimas de prostituição, porque sempre existe um adulto, né, ou quase sempre existe um adulto que comete esse crime, que coloca essa criança para ser explorada. Então, assim, isso é muito triste, né, porque a criança ela deixa de ter aquele momento da infância, né, deixa de ter a sua liberdade, de ter sua diversão, para poder ser um objeto de exploração, certo? E assim, vocês têm os pais de vocês, vocês estudam, mas vocês não trabalham, mas tem muita criança que vive uma realidade totalmente diferente. E a gente vê isso no nosso dia a dia. E isso é uma coisa antiga. Então está aí a tela de abertura, né? A representação aí das crianças. Lembrando, hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil e vamos falar sobre os direitos das crianças. Trabalho infantil. Trabalho infantil é crime, tá? Qualquer forma de trabalho infantil. Né? Criança, a obrigação da criança deve ser estudar, certo? A criança deve estudar para se preparar para um dia ela poder escolher uma profissão, fazer uma faculdade, um curso técnico que ela queira fazer ou prestar um concurso, né, para ser servidor público. Ou
É que se ela quiser abrir seu próprio negócio, né? Se ela quiser empreender, então aí vai ser uma escolha de cada pessoa, né? De cada um. E essa questão do trabalho infantil não é algo novo, não. Na época da escravidão, as crianças elas eram afastadas da família para poderem trabalhar. Na época da escravidão, filho de escravo, ele já era considerado escravo. Então, quando aquela criança nascia, né, ela já começasse a andar, né, já soubesse fazer alguma coisa, então ela era obrigada, né, ela era pega para poder fazer determinadas atividades. E a gente vai ver que tem muitas dessas atividades que as crianças faziam que eram muito perigosas. Elas ficavam expostas a pegar doença, elas ficavam expostas a se acidentarem, certo? As crianças que trabalham deixam de estudar, deixam de brincar. Brincar é essencial também para as crianças, porque as crianças também aprendem brincando, né? Vocês aprendem numa brincadeira. Vocês podem jogar, vocês podem aprender matemática no jogo, vocês podem aprender geografia, português, ciências, né? Qualquer coisa assim e outras coisas mais vocês podem aprender também, mesmo não sendo as disciplinas da escola. E essas crianças, elas assumem responsabilidade cedo. Responsabilidade. Nesse nível aí que a gente está falando, isso é responsabilidade do adulto, né? Levar dinheiro para casa, dar o suporte financeiro, né? Comprar as coisas que a criança esteja precisando e não o contrário. Porque no trabalho infantil, a criança é quem trabalha para poder sustentar uma casa, né? Poder sustentar um adulto. Então, é aí que elas perdem a oportunidade de ir para a escola. Então, eu tinha falado ainda agora, né, de alguns trabalhos que as crianças realizavam durante a época da escravidão. Um desses trabalhos, guiar cegos. Então, aquelas pessoas que não enxergavam, elas guiavam. Se torna um trabalho, assim, pesado, de qualquer forma, né, porque ela teria que estar ali dando suporte para essa pessoa não se acidentar, para essa pessoa guiar, para essa pessoa ser guiada, né, por elas. Então, vocês imaginem uma criança guiando um adulto. É uma situação um pouco complicada, né? Uma situação um pouco difícil, né? Levar o lixo à rua. Aí a gente diz assim, mas fulano pega um saco de lixo e coloca lá fora na casa dele para o caminhão levar. Mas nessa época aí, os escravos eles não tinham direito nem à sua higienização, nem a tomar um banho, né? Então o que é que acontecia? Essas crianças levavam esse lixo, ficavam expostas a pegarem doenças, né? Levar recados. Essas crianças andavam muitas vezes, naquela época, né, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje em dia, então elas levavam esse recado, seja de uma forma verbal, se alguém mandasse, dissesse, você vai em tal lugar e você vai dizer isso, ou então por escrito. E essa criança andava um bom pedaço, fazia um longo percurso para poder levar esse recado. E de qualquer forma, a gente sabe que uma criança sozinha, né, andando por certos lugares, é arriscado, né, é perigoso. E esse daí é um dos campeões. Amolar facas. Vocês provavelmente já viram algum adulto amolando faca. E vocês já devem ter percebido que é perigoso, né? Sair essa faca escapola e corta uma pessoa, né? Até um adulto às vezes se corta com uma faca. Imagine uma criança, né? Buscar latas de água. Essas latas de água eram latas grandes que essas crianças traziam no ombro, traziam na cabeça e andavam muitos quilômetros para poderem pegar água. Uma criança fazia isso, os meninos, né?
Cuidar dos cavalos, outra coisa extremamente perigosa. A gente sabe que o cavalo tem como defesa o coice. Então, vejam aí como elas também se arriscavam, né? Como elas também se arriscavam cuidando desses animais. E as meninas também faziam, também realizavam algumas atividades perigosas. Ajudar na cozinha. A partir do momento que uma pessoa vai ajudar na cozinha, ela vai mexer no fogão, né? Então, assim, ela vai mexer com fogo, vai botar alimentos para cozinhar. Corria o risco dessas meninas se queimarem. Elas vão cortar os alimentos, então elas vão mexer com faca, né? Vão descascar frutas, verduras. Vão mexer com facas, né? Mexiam com as facas. Então, outro risco de acidente que essas meninas corriam. Lavar pratos. Cuidar da limpeza da casa. As casas eram grandes, que eram as casas dos senhores de engenho, né? Ela já tinha esse nome, Casa Grande. Então, as meninas, elas já eram responsáveis por isso, né? Varrer o quintal, que era uma grande parte, né? Um grande terreno. Descascar verduras, né? Como eu havia falado, essa questão aí do trabalho com a faca, que é muito perigoso, né? A gente sabe, até a gente que é adulto, às vezes vai cortar alguma coisa e termina se cortando. Imagine uma criança. Então, esses meninos e essas meninas eram os filhos dos escravos, tá? Os filhos dos senhores de engenho, os filhos das pessoas que tinham dinheiro, não trabalhavam de forma nenhuma, tá? Mas os filhos dos escravos, eles tinham essas funções para realizarem. Existem os documentos que garantem, né, os direitos das crianças. Um deles, Declaração Universal dos Direitos da Criança, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele também é conhecido como ECA. Quando alguém fala de você, olhe no ECA, tem dizendo isso, você já sabe que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse estatuto, a gente encontra os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, aí envolve vários tipos de direitos. Tem o direito à educação, vem nesse estatuto, o direito ao lazer, direito à proteção, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito à liberdade, direito de ter uma família, né? Então, direito de conviver, né? Ter uma convivência social, né? Conviver com outras pessoas. Então, assim, são vários direitos. E a gente vai ver uma parte. A gente vai ver uma parte que a gente vai ter algumas cenas que são tristes, né? Mas tem outras cenas que a gente vai ver que são cenas bem legais das crianças fazerem. O ECA foi a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Nós estamos em 2020. Vejam só, em julho fez 30 anos desse estatuto. E a gente ainda vê tanta criança trabalhando, ainda vê criança fora da escola. Infelizmente, as pessoas ainda não se conscientizaram, algumas pessoas, né, não se conscientizaram ainda, que a educação vai ser a base para a criança um dia poder ter uma profissão. Olha o que tem dizendo o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Quando fala assim, para os efeitos desta lei, é a lei que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quando o Estatuto ele fala na questão da proteção, envolve várias coisas, né? Envolve proteção, a criança tem que ser protegida contra acidentes, contra exploração.
É qualquer coisa que vá mexer com a integridade dessa criança, certo? Observem essa cena. Isso não está tão distante da gente, não. A gente muitas vezes passa por um lugar e vê uma cena assim. Tem um pedreiro aqui, ó, fazendo uma obra. A criança está mexendo aqui um traço de massa. As outras crianças, ó, estão a caminho da escola. Já tem uma pessoa lá acenando para elas na janela da escola. Inclusive, a escola é bem pertinho do local que ele está trabalhando. E olha onde ele estava querendo ir. Ele estava desejando ir para a escola. Ele já está aqui, ó, se imaginando com o fardamento, com a bolsa chegando na escola. Mas nessa situação que ele está aqui trabalhando, infelizmente esse direito está sendo negado, né? Então isso também é uma forma de trabalho infantil. Isso é crime, tá? Um adulto colocar uma criança para trabalhar, para ajudar. Principalmente numa obra, né? Que é um serviço também pesado, né? Olha esse outro aí. Quantas crianças a gente tá vendo aí nessa imagem? Esse aqui chega a estar pingando de suor já, né? Já está cansado, está exausto. A gente está vendo aí pela imagem. E aqui, ó, tem uns aí que a enxada, né? Inclusive as enxadas são maiores do que eles. Olha esse aqui como é pequenininho. E esse aqui ele está se imaginando brincando, né? Ele não está brincando com o objeto certo, né? Porque a enxada poderia causar um acidente. Mas ele já está imaginando fazendo outra coisa com a enxada, né? Uma cena que para ele seria uma diversão, né? Mas infelizmente a realidade é outra. Você pode observar, ó, que as crianças estão sujas, estão sendo totalmente exploradas. Olha para aqui. Esse aqui mesmo, onde a seta está passando, ele é bem menor do que a enxada, né? Essa segunda cena a gente vê bastante no trânsito. Tem criança que vende pipoca, que vende água, vende chiclete, né, os bombons nos sinais, nos semáforos, né? E muitas se arriscam porque elas saem andando muitas vezes entre os carros. E esse outro aqui, ó, com a enxada novamente. Olha a cara de exaustão dele, né? Aqui essa menina tá vendendo aí as coisas no sinal. Ela só conseguiu essas 2 moedinhas, né? Olha a cara dela porque ela só conseguiu isso. Uma situação muito complicada, né? E aqui, estamos vendo aí, outra cena de trabalho infantil, né, sendo representada agora pela turma da Mônica. Olha só. Esse mesmo menino está sendo mostrado aí, realizando diferentes atividades, ó. Aqui ele está carregando as sacolas para um adulto, ó. Vendendo balas. Isso aqui a gente vê muito também, ó. Fazendo malabarismos no sinal, nos sinais, né? Os carros param, então eles fazem malabarismos. Tem, inclusive, pessoas que fazem até com fogo também, né? Então, vocês já pensaram se eles pensam que os veículos pararam e vem um carro em alta velocidade e essa criança não presta atenção que esse carro está vindo, o acidente que causa? São cenas lamentáveis, mas que, infelizmente, fazem parte, né? A gente passa na rua e a gente vê isso. E isso ocorre diariamente. Olha essa outra imagem. Eu achei essa imagem tão interessante. O menino, ele tá aí. Olha o peso que ele tá carregando. Ele já tá curvado também, né? Tá pesado. Então, a gente vê que tem outras crianças brincando. Ó, essa bola passa. Olha como ele se interessa pela bola. Ele poderia estar brincando com essas crianças ou poderia estar brincando só. Mas ele está trabalhando. Infelizmente,
É uma realidade que a gente não queria ver, mas a gente vê, né? E essa daqui. Eles estão cortando, né? As plantas. Olha que coisa perigosa o objeto que ele usa para cortar. Mas olha no que é que ele está pensando. Ele está pensando em estudar. Está imaginando aí, ó, com ele e a menina, né? Os dois, né? Eles estão se imaginando, ó, tem aí os materiais escolares, né? A régua, caderno, o lápis. Mas eles não têm oportunidade de estudar desse jeito, né? Trabalhando. E agora a gente vai falar sobre alguns dos direitos das crianças. Esse direito aí, quem saberia dizer? O direito o quê? Direito à educação. Toda criança ela tem o direito de estudar, tem o direito de aprender, certo? Então, as crianças também elas têm o direito, né, de matricular numa escola próxima da sua casa também. Tem algumas pessoas que estudam em escolas públicas e essas pessoas têm o direito de, perto da escola que fica perto da sua casa, reservar a matrícula para essas crianças que moram próximas à escola, tá? Então, ó, estão aqui estudando e isso é a responsabilidade da criança. É a única responsabilidade que ela deve ter, né? Não aquelas cenas que a gente viu até agora. Outro direito, ó, quem saberia esse direito aí? Direito à moradia, direito a um lar. Toda criança tem o direito de ter um lugar para morar, de ter um lar. A gente sabe que existem crianças que vivem nas ruas, né? Mas está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente também, que todo mundo tem o direito, ou pelo menos deveria ter, né, a ter uma moradia, a ter um lar. Certo? Então, ó, uma criança que ela tem um lar, ela se abriga da chuva, se abriga do frio, se abriga do sol, ela vai ter um local para descansar, ela vai ter um local para fazer as atividades de casa dela, vai ter um local seguro para viver com a sua família. E, infelizmente, a gente vê crianças que vivem na rua que não tem nada disso, né? Que não frequentam a escola, que não vivem em um lugar seguro, né? Que elas ficam ali expostas, né, à violência e a outros fatores também, né? Sentem frio, porque vivem na rua, sentem frio, durante o dia sentem calor, então elas ficam muito expostas. Uma criança que ela... Então vejam a importância de ter um lar, né? Uma criança que não tem lar, ela fica muito exposta a tudo de ruim que possa acontecer com ela. Direito ao lazer, né? Quando a gente fala em lazer, é o que? Direito à diversão. Toda criança tem o direito de se divertir, direito de brincar, certo? Olha aí, ó. As crianças aqui brincando. Direito à liberdade, né? A criança ela tem o direito de ter o espaço dela para brincar, né? Ter a sua hora de lazer, ter essa liberdade para poder brincar, certo? Olha aí o Cebolinha como tá feliz. E essa imagem aqui, nós estamos vendo, né? Várias crianças. Então, isso aqui quer dizer o quê? Esse aqui é o direito, toda criança ela não deve ser discriminada, toda criança deve ser respeitada, independente da sua cor, independente de cabelo, certo? Independente de tudo, né? Ninguém é melhor do que ninguém por conta de cor de pele, por conta de cabelo. Ninguém é superior a ninguém, certo? Então, as crianças, ó, todas aí junto, né, estão brincando aí, né, normalmente. Outro direito, ó, direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. A gente não deve ter preconceito com outra criança, ninguém deve, né? A gente fala assim, quando eu falo a gente é ninguém. Ninguém deve ter preconceito porque a criança é de uma religião diferente, ou porque aquela criança não tem religião, ou porque essa criança ela é de um outro país, ela veio de um outro país,
Ela deve ser respeitada, independente de onde ela nasceu, que religião ela frequenta, independente de cor, nada disso deve ser, né, deve ser motivo para que a gente, né, deixe uma pessoa de lado. As pessoas elas têm que aprender a respeitar umas às outras, certo? As pessoas pensam diferente, a gente tem que aprender a ouvir, né, a aceitar o que o outro pratica. Direito a ser socorrida, a criança tem, em primeiro lugar, em caso de catástrofes. Quando existe alguma catástrofe natural, por exemplo, houve uma enchente, houve um deslizamento de barreiras. Então, se tiver, por exemplo, pessoas soterradas, né, e forem achadas essas pessoas, a criança, ela tem o direito de ser socorrida primeiro, de ter o atendimento médico prioritário. Como se tiver um acidente e entre as vítimas estiver crianças, essas crianças elas têm o direito de serem atendidas com prioridade também, certo? Então, direito à saúde. Toda criança ela tem o direito, né, de ser atendida, né, por um pediatra. Tem o direito também de receber as vacinas. A gente sabe que sempre tem essas campanhas, né, contra essas campanhas de vacinação, né, contra a poliomielite, contra outras doenças também. Então, a criança ela tem o direito de se vacinar. Cabe aos pais, né, ou aos responsáveis levar o cartão de vacina até uma unidade de saúde para ver se as vacinas estão certas, se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando, lá na unidade de saúde eles atualizam essas vacinas, certo? Direito à alimentação. Todos os seres humanos, eles têm esse direito. E principalmente a criança, né? A alimentação para a criança é muito importante. Ela está na fase que ela vai crescer, ela vai precisar se alimentar para poder se desenvolver. Então, a alimentação é muito importante para as crianças. Então, agora, vocês vão pegar o caderno de vocês de classe e a atividade que a gente vai fazer é bem fácil, tá certo? Ó, primeiro quesito. Dê exemplos de trabalhos infantis realizados durante a escravidão. Letra A, por meninos. Letra B, por meninas. O que é que as meninas faziam? O que é que os meninos faziam? Você pode escrever um ou dois desses trabalhos que elas realizavam, né? Que nós vimos alguns. Segundo, quem são as pessoas consideradas crianças? Né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa ela é criança de que idade até que idade? Terceiro, o que significa o ECA? Essa sigla ECA quer dizer o quê? Que nós falamos, né? Que nesse documento aí estão os direitos das crianças e dos adolescentes. Isso significa o quê? Então, agora vocês podem pausar o vídeo, copiar essa atividade. Lembrando, a atividade também está disponível no aplicativo, tá? Então, você pode copiar por aqui ou copiar pelo aplicativo, se você achar mais fácil, tá? Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção, tá? Então, ó, vamos retomar, né? Vamos voltar ao nosso vídeo para que a gente possa fazer a nossa correção. Então, ó, no primeiro quesito, estava perguntando, né, algumas atividades que eram realizadas na letra A por meninos, na letra B por meninas. Eu coloquei os direitos que estavam lá, mas eu até disse, né, ó, você pode escrever um ou dois, tá? Eu coloquei mais de um, porque caso alguém tenha colocado qualquer um desses direitos aí, qualquer um desses trabalhos aí, também está correto, tá?
Então, na letra A, ó, quais são os trabalhos? Ó? Guiar cegos, se você colocou está correto. Levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, cuidar dos cavalos. Então, esses eram os trabalhos infantis realizados pelos meninos na época da escravidão, certo? Na letra B, estava perguntando os trabalhos que eram realizados pelas meninas durante a época da escravidão. Você também poderia escrever entre um ou dois. Ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras. Eram algumas das atividades que as meninas faziam, né? O segundo quesito estava perguntando, né? Quem eram as pessoas consideradas crianças? Então, ó, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos, né? Provavelmente muitos de vocês devem ter na faixa de 10, 11 anos, né? Pode ser que alguém já tenha 12 na turma de vocês, né? Com essa pandemia a gente não falou mais nas idades, né? O terceiro estava perguntando o que significa o ECA. Então, ECA significa o quê? Ó? Estatuto da Criança e do Adolescente. Documento importantíssimo, né? Esse ano completou 30 anos, tivemos alguns avanços, mas ainda estamos vendo, né, que tem crianças que trabalham ainda, que são exploradas, infelizmente, certo? Então, está aí a correção. Você pode pausar o vídeo para fazer a correção. Fique à vontade, tá? Que é para vocês mesmos. A atividade de casa também será no caderno. Ó, muito fácil. Marque um X no que for direito das crianças. Tem mais de um direito aí, né? Moradia. Quando a gente fala em moradia, é o quê? É o lar. É a criança ter onde morar. Será que a criança tem direito à moradia? Ser discriminada. Será que a criança deve sofrer preconceito? Por qualquer que seja o motivo, deve sofrer preconceito? Será que está certo? Ou a criança ou qualquer pessoa sofrer isso? Ser abandonada. Minha gente, será que é certo abandonar uma criança? Direito ao lazer. Quando a gente fala direito ao lazer, é direito ao que é o divertimento, né? Direito de brincar, direito à diversão. Será que é um direito da criança? Trabalhar. Será que trabalhar é direito das crianças? Estudar. Direito à cultura. Será que a criança ela tem direito de praticar a cultura? Por exemplo, uma criança ela quer participar de um grupo de dança. Ela quer participar de algum movimento cultural, né? De alguma oficina de artesanato, por exemplo. Alguma oficina, pode ser de jogos, qualquer coisa. Será que ela tem direito de participar? Segundo, o que acontece com as crianças que trabalham? Eu já estava pensando no terceiro quesito, tá vendo? Quase que eu passo para o terceiro logo. As crianças que trabalham, elas deixam de fazer o quê? Terceiro, escolha 3 direitos das crianças e desenhe seu caderno de desenho. Caso você não tenha caderno de desenho, você pode desenhar no seu caderno normal também, sem problema nenhum, tá certo? Então está aí a atividade. Lembrando, essa atividade também está no aplicativo. Se você preferir copiar pelo vídeo ou pelo aplicativo, fique à vontade, tá certo? Então está aí, você pode pausar também para copiar. Então hoje a gente fica por aqui, certo? Até a nossa próxima aula. Tenha uma ótima semana.